Olá, que bom que você veio, pois vamos conversar sobre termos e expressões encontradas nos rótulos de vinhos brasileiros. São várias as expressões, algumas são fáceis, como vinho de mesa ou vinho fino. Talvez você não saiba, eu vou explicar, mas tem algumas expressões que não é do conhecimento de todos, como por exemplo, vinho nobre, vinho licoroso, vinho gran reserva e tantas outras expressões que vou explicar neste vídeo. Faço uma pergunta a você. Por acaso você pensa que vinho varietal no Brasil é feito com uma única uva? Cuidado, você pode estar enganado. Eu sou Maurício Ferreira e esse é o canal do Apaixonado por Vinhos. É uma satisfação ter a sua companhia. Se você gosta de aprender sobre vinhos, este é o seu canal. Tenho certeza que você já está inscrito e já ativou o sininho. Volto em 5 segundos com muita informação e objetividade. Vamos direto ao assunto sem enrolação. Inicialmente, é importante que se saiba que no Brasil, o produtor não tem liberdade para colocar no rótulo aquilo que ele quiser, de modo algum. Toda a rotulagem de qualquer produto no Brasil segue uma legislação, segue uma lei, como por exemplo o Código de Defesa do Consumidor. Mas a legislação quanto ao vinho é mais rigorosa ainda, por ser um produto de origem agrícola que é ingerido, quem regulamenta toda a produção e a rotulagem de vinho no Brasil é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós usamos a sigla MAPA. Tanto é assim que todos os vinhos devem ter no contrarótulo o registro no MAPA. Simplesmente o produtor leva uma análise do vinho que é verificada pelo Ministério da Agricultura, se atende todas as exigências quanto à segurança de saúde humana. O Ministério da Agricultura baixou uma instrução normativa em 2018, é a instrução normativa número 14, e nessa instrução normativa ele estabelece uma série de novos termos que podem ser utilizados nos rótulos dos vinhos. E é com base nessa instrução normativa que vou abordar a grande parte desse vídeo. Assim, a partir de agora, não falo mais de lei, vou falar exatamente de tudo o que é necessário que um rótulo contenha. Todo rótulo de vinho brasileiro deve obrigatoriamente conter, especificar se o vinho é tinto, branco ou rosé. Deve também especificar a quantidade do volume do vinho. Geralmente as garrafas são inferiores a 1 litro, então nós temos a marcação em ml, por exemplo, 750 ml, mas temos também o tamanho da meia garrafa, que é 375, e 1/4 da garrafa, que é 187 ml. Outro detalhe importante que é exigido é que o rótulo revele, identifique qual é o percentual de álcool, considerando o volume da garrafa. Assim, geralmente, ele vem expresso em porcentagem. Imaginemos um vinho de 12% de álcool. Significa que a cada 100 ml você tem 12% de álcool, isto é, 12 mililitros, 12 ml. Se nós tomarmos considerando uma garrafa de 750 ml, com vinho de 12% de álcool, nós teremos nessa garrafa 90 ml de álcool. Outra informação importante e necessária no rótulo é a safra. E a lei exige o seguinte, que ao indicar uma safra no rótulo, o produtor tem que colocar naquela garrafa 85% do vinho daquela safra. Isso mesmo, 15% pode ser de outras safras. E por que assim? Justamente para que o produtor possa, de certa forma, manter um certo padrão no seu vinho. Mas muitos e muitos produtores no Brasil, quando indicam a safra, você tem ali 100% do vinho daquela safra. Mas fica aí a observação, 15% pode ser de outras safras. O rótulo também deve indicar se o vinho é seco, meio seco ou demi-sec, ou doce ou suave. Vamos entender isso. O que é um vinho seco? Vinho seco é o vinho que tem de açúcar até 4 gramas por litro. De 4,1 gramas até 25 gramas é o vinho meio seco. E o vinho suave ou doce é acima de 25 gramas. Veja só, às vezes, abrindo aqui um parênteses, você pode estar comprando um vinho italiano que pode estar escrito demi-sec no contrarótulo. Vem essa inscrição no contrarótulo por exigência da lei brasileira. Mas esse vinho pode ter, por exemplo, 7 gramas de açúcar por litro, apenas 3 gramas a mais do que o nosso vinho seco.
E se esse vinho tiver uma acidez mais destacada, mais elevada, você não vai perceber o dulçor do vinho. Logo, não deixe de comprar um vinho simplesmente porque está escrito demi-sec. Vai pesquisar na ficha técnica, vai pesquisar no produtor, no vendedor, o quanto de açúcar ele tem para que seja classificado como demi-sec. Sei que muitos têm algum preconceito com vinho doce, mas quero falar uma coisa. Existem vinhos doces fantásticos de altíssima qualidade. Inclusive no canal eu tenho 2 vídeos que tratam desse assunto. Vou deixar o link do primeiro deles aqui para você. Outro detalhe importante é que a simples inscrição no rótulo, se é seco, se é doce ou demi-sec, você não tem condições de saber se esse dulçor, esse açúcar do vinho, ele é natural ou foi adicionado, foi colocado açúcar. Como saber? Vou explicar daqui a pouquinho. Outra importante informação que todo rótulo de vinho no Brasil deve conter é se o vinho é fino ou vinho de mesa. Lembrando que vinho fino não significa um vinho chique. Tanto a expressão fino quanto mesa são termos técnicos. E o que diferencia um vinho do outro é exatamente o tipo de uva que é empregada para a produção do vinho. No caso do vinho de mesa, são utilizadas as uvas conhecidas como Vitis labrusca. São aquelas uvas que são próprias para comer, para chupar. Por isso são chamados uvas de mesa. E daí vem vinho de mesa. Essas uvas são aquelas do tipo Bordeaux, Isabel, Niágara, muito conhecidas no Brasil. Essas uvas são de altíssima produtividade e exatamente por isso você tem uma baixa qualidade dos vinhos. Mas não é só isso. Essas uvas têm muita água, são muito diluídas, são muito grandes e têm a casca muito fina. E o que é pior, tem baixa concentração de açúcar. Aí você pode pensar, puxa vida, mas eu tomo vinho suave de mesa, é bem docinho. Será que esse açúcar vem da uva? Eu conto para você daqui a pouco. E o vinho fino? O vinho fino é aquele elaborado com uvas próprias para a produção de vinho. São as chamadas vitis viníferas ou uvas europeias. Vou dar algum exemplo. Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, são mais de 4.000 uvas. Quando eu falei das uvas de mesa, Vitis labrusca, Niágara e Isabel, elas vieram dos Estados Unidos, por isso são chamados de uvas americanas. Por que o vinho fino é melhor que o vinho de mesa? Em razão da qualidade das uvas utilizadas. As uvas europeias, Vitis vinifera, têm a casca mais grossa, tem uma maior concentração de açúcar, tem uma grande riqueza em aromas e sabores. Inclusive no canal eu tenho um vídeo em que eu faço uma análise detalhada da diferença de um vinho e outro, de uma uva e outra. Inclusive, nesse vídeo, eu faço a degustação e a análise técnica do vinho Pérgola Suave de Mesa, que realmente é o vinho mais vendido no Brasil. Embora o vinho fino tenha uma melhor qualidade, o vinho que é mais vendido no Brasil ainda é o vinho de mesa. Basta dizer que, de forma geral, o preço do vinho pode refletir a sua qualidade. Um vinho de mesa, por exemplo, você até pode encontrar aí na faixa de R$20, aí, um pouco mais, um pouco menos. E raramente ele passa de R$40, R$50. Muito difícil achar um vinho de mesa de R$50. Já o vinho fino, o céu é o limite, porque você tem vinhos de grande qualidade que podem custar um alto preço. Então aí você vê essa grande diferença entre vinho fino e vinho de mesa. Como eu disse momentos atrás, somente lendo o rótulo seco, suave ou demi-sec, não dá para saber se o açúcar foi adicionado ou se é o açúcar da uva. Então vamos entender uma vez por todas quando e por que é possível adicionar açúcar no vinho já pronto. Temos que partir da seguinte noção. O vinho nada mais é do que a fermentação, que consiste na transformação do açúcar, do suco da uva, em álcool, por micro-organismos chamados leveduras. Assim, se o enólogo decidir fermentar todo o açúcar, nós teremos um vinho seco. Mas o enólogo pode decidir interromper a fermentação, não transformar todo o açúcar em álcool. Logo, nós teremos talvez um vinho com teor alcoólico não muito alto, mas vai sobrar açúcar. É o que nós chamamos de açúcar residual. Poderemos ter aí, por exemplo, um vinho meio seco com 7 gramas de álcool, com 7 gramas de álcool por litro. Perfeito. O interessante está que, como eu já mencionei, se esse vinho tiver uma boa acidez, você nem vai perceber essa diferença de 3 gramas a mais de açúcar.
A grande maioria dos vinhos finos doces, esse dulçor, esse açúcar vem da própria uva, através da interrupção da fermentação. Mas nos vinhos de mesa a situação é outra. Por quê? Como eu já disse, os vinhos de mesa são elaborados com uvas americanas. São uvas que têm pouca concentração de açúcar. Então, o que o enólogo faz? Ele faz a fermentação total de todo o açúcar. E mesmo fermentando todo o açúcar, o vinho raramente passa 10,5% de álcool, porque tem pouco açúcar. O que ocorre então? Para eu pegar um vinho de mesa pronto, seco, que todo o açúcar já foi transformado em álcool, transformar este vinho em vinho suave, eu tenho que adicionar sacarose, que nada mais é do que açúcar. Assim, todos os vinhos de mesa suave têm açúcar adicionado, e não é pouco açúcar. Ele pode passar aí com 30, 40, 50 gramas de açúcar por litro de vinho. É bastante açúcar, principalmente para quem tem aí uma certa dieta ou controle de peso. Veremos agora como é tratada a rotulagem de vinhos blend e varietal. Como você vê, meu amigo, aqui no canal nós temos um grande conteúdo sobre vinhos explicado de forma simples. Por isso eu convido, inscreva-se no canal e ative o sininho. Por que ativar o sininho? Porque você vai receber a cada semana a publicação do meu novo vídeo. Nós sempre ouvimos dizer que um vinho varietal é aquele vinho feito com uma única uva, não é isso? Cuidado, nem sempre isso é verdade. No Brasil, assim como em vários países do mundo, o vinho varietal é aquele que consta no rótulo o nome da uva. Mas, tanto no Brasil como fora do Brasil, a lei não exige que esse vinho seja feito 100% com o nome da uva que consta no rótulo. Por quê? Porque a lei exige tão somente que aquele vinho que colocou no rótulo, por exemplo, Cabernet Sauvignon, que o vinho seja, no mínimo, 75% Cabernet Sauvignon. E o restante pode ser qualquer coisa, perfeito? Não tem problema algum. E o que é pior, o produtor não precisa especificar no rótulo, nem no contrarótulo, quais são as outras uvas. Por isso, os bons produtores, quando fazem um vinho realmente 100%, por exemplo, com Cabernet Sauvignon, colocam lá Cabernet Sauvignon no rótulo e no contrarótulo eles especificam 100% Cabernet Sauvignon. Vamos ver agora a rotulagem de um vinho blend. Será que pode constar no rótulo o nome das diversas uvas que compõem o vinho blend? Sim, porque blend nada mais é que um vinho elaborado com várias uvas. Vamos ver o seguinte exemplo. Vamos imaginar um corte bordalês. Corte bordalês nada mais é do que o blend que ficou famoso na região de Bordeaux. Vamos imaginar o seguinte blend, com Cabernet Sauvignon, com Merlot e Cabernet Franc. Na seguinte proporção, 50% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot e 20% Cabernet Franc. Pode constar o nome dessas uvas no rótulo? Pode, desde que sejam colocadas na sequência a que tem maior proporção para menor proporção. No rótulo não precisa constar a proporção. Então, nesse blend tem que constar o seguinte, vinho nome tal, blend de Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, porque é essa a sequência da proporção. Você está no mercado fazendo a sua compra de vinho e você encontra lá um rótulo escrito vinho licoroso. O que será que é isso? Vou explicar agora. A expressão licoroso foi tratada por uma lei em 1988, que estabelecia que o vinho licoroso pode ser fino, feito com uvas europeias, ou de mesa, feito com uvas americanas. Que esse vinho poderia receber adição de açúcar e que esse vinho poderia receber adição de álcool potável, isto é, o vinho poderia ser fortificado. Mas o essencial que definia o vinho como sendo licoroso era que ele teria que ter um volume alcoólico, uma porcentagem de álcool de 14% a 18%. Ele era autorizado a ter muito álcool. E, de certa forma, qualquer vinho que tivesse esse percentual de álcool deveria ser chamado de licoroso. E aí aconteceu um grande problema, principalmente na Serra da Mantiqueira, Minas Gerais e São Paulo. Em razão do clima, as uvas alcançavam um alto grau de maturação, tinham muito açúcar. E na hora da produção do vinho, para transformar o vinho em seco, o vinho passava de 14% de álcool. E aí teria que ser rotulado como licoroso.
Os produtores simplesmente guardaram vinho e não jogaram vinho no mercado. Consumiram vinho, deram para amigos. Por quê? Eles tinham em mente que se colocassem aquele vinho potente, com mais de 14% de álcool, o nome de licoroso, a classificação licoroso, iria denegrir o vinho, pois naquela época a noção de vinho licoroso não era uma noção de um vinho de boa qualidade. Para atender à reclamação dos produtores da Serra da Mantiqueira, é que o Ministério da Agricultura, através daquela Instrução Normativa 14 de 2018 que disse no início, permitiu a classificação de vinhos nobres. É uma nova classificação introduzida em 2018. E o que é um vinho nobre? Vinho nobre é um vinho fino, cujo percentual de álcool vai de 14,1% até 16%. Assim, os produtores da Serra da Mantiqueira puderam rotular tranquilamente os seus vinhos como um vinho fino, nobre. É interessante. Esses produtores da Serra da Mantiqueira são aqueles que fazem a colheita de inverno ou poda invertida, que é um sistema que permitiu a produção de vinhos de qualidade no Sudeste. Quem desenvolveu isto é um agrônomo chamado Murilo Regina, e é interessante. A primeira safra de vinho do Murilo Regina, ele não vendeu. Por quê? Porque tinha mais de 14% de álcool e ele não queria colocar no mercado como sendo um vinho licoroso. Nós temos no canal um vídeo fantástico em que eu explico como que o Murilo Regina chegou a essa grande sacada da poda invertida e conto toda a história dos vinhos de colheita de inverno. O link está logo aqui em cima. O próximo ponto que vamos abordar é sobre vinho reserva, Gran Reserva e reservado. Vou inclusive contar um caso interessante de um vinho reservado brasileiro. Está gostando do nosso conteúdo? Então deixe seu like, para mim é uma satisfação. Vamos ver agora o que significa a expressão reserva encontrada nos rótulos de vinhos brasileiros. Veja só, eu já tratei esse assunto em vídeos anteriores, mas para que você não tenha que ir lá verificar esse assunto, vou resumir aqui para você, fica muito mais fácil. No Brasil, como em inúmeros países, a expressão reserva no rótulo não significa que o vinho tenha passado por barrica. A expressão reserva significa simplesmente que o vinho permaneceu no produtor, maturando, envelhecendo antes de ser lançado no mercado. Mas aonde esse vinho ficou? Ele pode ter ficado em grandes tanques de inox, pode ter ficado em tanque de concreto ou pode ter ficado até mesmo na garrafa. Mas não é necessário que tenha ficado em barrica, mesmo porque o uso de barrica sempre é muito caro. Uma barrica hoje, francesa nova, passa de $1.000, $1.200. No Brasil, para o vinho ser considerado reserva, se o vinho for tinto, basta que ele permaneça 12 meses no produtor. Se o vinho for branco ou rosé, ele deve permanecer 6 meses no produtor e, repito, sem a necessidade de passar por barrica. Mas nós temos no Brasil bons produtores que têm vinho reserva e que passam o vinho por barrica. Quando isso acontece, ele faz questão de colocar no rótulo ou no contrarótulo que o vinho passou por barrica. Um grande exemplo é a linha Reserva da Miolo, que vem escrito no rótulo que o vinho tem passagem por barrica. O único vinho no Brasil que a lei exige que tenha necessariamente passagem por barrica é o vinho Gran Reserva. O Gran Reserva tinto, a legislação estabelece que fique no produtor 18 meses. Desses 18 meses, 6 meses em barrica. Se o vinho for branco ou rosé, Gran Reserva, deve permanecer no produtor por 12 meses maturando. Desses 12 meses, 3 deve ser necessariamente em barrica. Uma observação: a legislação não estabelece que é barrica de carvalho. Pode ser qualquer madeira, desde que adequada para a passagem do vinho. Mais ainda, a legislação também estabelece que o tamanho máximo da barrica é de 600 litros. Por quê? Barricas muito grandes não trazem muita influência de madeira para o vinho. Quanto menor a barrica, maior a influência. Como o consumidor, ao comprar um vinho Gran Reserva, espera ter alguma percepção da madeira no vinho, logo é estabelecido que o tamanho máximo é de 600 litros. O Brasil também tem vinho reservado. Eu explico.
em razão da grande reclamação dos produtores brasileiros que se sentiam muito prejudicados em razão da enxurrada de vinhos reservados chilenos que alcançou o mercado brasileiro. Os produtores brasileiros alegavam que muitos consumidores buscavam o vinho reservado chileno por dois motivos. Primeiro, que é barato. Segundo, que eles viam na expressão reservado uma semelhança com reserva e gran reserva e associavam ao vinho reservado essa expectativa de ser um vinho diferenciado, um vinho de boa qualidade como reserva e o gran reserva. E não é nada disso. Assim, aquela instrução normativa 14 de 2018, o Ministério da Agricultura autorizou que fosse lançado no mercado vinhos brasileiros com a expressão reservado. E pela lei, o que é um vinho reservado? Vinho reservado é um vinho jovem, isto é, um vinho que acabou de ficar pronto e é lançado no mercado. Logo, o vinho reservado não é um vinho que tenha permanecido no produtor descansando ou maturando como reserva. Mais ainda, esse vinho tem que ter no mínimo 10% de álcool. Assim, vinho reservado é o vinho mais simples que existe. Eu tenho no canal um vídeo em que dou todos os detalhes de como surgiu o vinho reservado, inclusive no Chile, quando ele veio para o Brasil, e lá eu faço a degustação do vinho reservado mais vendido no Brasil, que é da Conte Toro Cabernet Sauvignon. Vou deixar o link aqui para você. Mas eu quero contar o case, o caso de uma vinícola brasileira, uma gigante, com o vinho reservado. Trata-se da vinícola Aurora, da cooperativa Aurora. A Aurora é a detentora da marca Marcos James, que já está há décadas no mercado. E por muitos anos, no rótulo Marcos James, a expressão Marcos James, que é o nome do vinho, vinha de forma grande no rótulo. Vou até colocar o desenho para você ver. Quando foi lançado a possibilidade de se colocar no mercado a inscrição reservado no rótulo, a Aurora não pensou duas vezes e reformulou o rótulo, diminuiu o Marcos James e colocou bem grande reservado. Acredite se quiser, as vendas dobraram em menos de 3 meses. Esse é o poder do marketing da expressão reservado, contra o qual os brasileiros tanto brigaram com o Ministério da Agricultura, até que conseguiram a possibilidade de também usar esta expressão. Não sou contra o vinho reservado. O que eu alerto é: pode comprar o vinho reservado, mas não pense que é um grande vinho, que é um vinho especial, porque não é. Meu amigo, minha amiga, tenho certeza que a partir desse vídeo você não terá dificuldades em ler e entender qualquer rótulo de vinho brasileiro. Eu sempre digo e repito, não paga nada. Não paga nada inscrever-se no canal e ativar o sininho. Na verdade, você só tem a ganhar. O que é que você ganha? Você ganha o recebimento da notificação a cada semana quando eu postar um novo vídeo. Dessa forma, você não perde as novidades do canal. Se você tem algum tema ou assunto sobre vinhos que gostaria que eu explicasse, eu gravo um vídeo especialmente para você, se porventura eu ainda não gravei nada nesse sentido no canal. Tem gostado dos nossos vídeos, meu amigo? Então, deixe seu like, compartilhe, para mim é uma satisfação. Saúde para você, um forte abraço e até o próximo vídeo.